Conheça a vida e obra de Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista brasileira. O quadro Abaporu, pintado em 1928, é sua obra mais conhecida. Junto com os escritores Oswald de Andrade e Raul Bopp, lançou o movimento antropofágico, que foi o mais radical de todos os movimentos do período modernista. Tarsila do Amaral nasceu na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, no interior de São Paulo, no dia 1º de setembro de 1886. Era filha de José Estanislau do Amaral Filho e Lida Dias de Aguiar do Amaral, tradicional e rica família de São Paulo. Era neta de José Estanislau do Amaral, proprietário de diversas fazendas no interior de São Paulo, apelidado de milionário. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas, nas quais Tarsila passou a infância e adolescência. Tarsila do Amaral estudou em São Paulo em uma escola de freiras e no Colégio Sion. Completou seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pintou seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, aos 16 anos. De sua volta ao Brasil, em 1906, Tarsila casou-se com André Teixeira Pinto, primo de sua mãe, com quem teve uma filha, Dulce Pinto. Em 1916, Tarsila começou a estudar no ateliê de William Zadig, escultor sueco radicado em São Paulo. Com ele aprendeu a fazer modelagem em barro. Em 1920, separou-se de André Teixeira e foi para Paris, onde estudou na Academia Julian, escola de pintura e escultura. Estudou também com Émile Renard. Em 1922, tem uma tela sua admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesse mesmo ano regressa ao Brasil. Em 1923, Tarsila volta à Europa e mantém contato com os modernistas que lá se encontravam. São intelectuais, pintores, músicos e poetas, entre eles Oswald de Andrade. Estudou com Albert Glazes e Fernand Léger, grandes mestres cubistas. Manteve estreita amizade com Blaise Cendrars, poeta franco-suíço que visitou o Brasil em 1924. Em 1925, estando em Paris, Oswald de Andrade lançou o volume de poesias Pau-Brasil, com ilustrações de Tarsila. Em 1926, Tarsila casou-se com Oswald de Andrade e no mesmo ano a artista realizou sua primeira exposição individual na Galeria Percier, em Paris. Embora não tenha participado diretamente da Semana de 22, Tarsila se integrou com os intelectuais modernistas. Fez parte do Grupo dos Cinco juntamente com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Delpicchia. Em 1929 expõe individualmente pela primeira vez no Brasil, no Palace Hotel em São Paulo. Em 1930, Oswald de Andrade deixa Tarsila e passa a viver com Pagu. Deprimida, durante um ano produziu uma única tela intitulada Composição Figura Só. Tarsila do Amaral foi uma das artistas plásticas mais importantes da primeira fase do modernismo, concretizando em sua obra todas as aspirações de vanguarda formuladas pelo grupo. Sua obra atravessou 3 fases denominadas Pau-Brasil, Antropofágica e Social. A primeira fase, Pau-Brasil, teve início em 1924, quando Oswald de Andrade divulgou o Manifesto Pau-Brasil defendendo o nacionalismo. A artista rompeu completamente com o conservadorismo e sua obra encheu-se de formas e cores assimiladas em sua viagem de redescoberta do Brasil, realizada em Minas Gerais com seus amigos modernistas. Tarsila explorou os temas tropicais e exalta a flora e a fauna, as ferrovias e as máquinas, símbolos da modernidade urbana. A segunda fase da obra de Tarsila do Amaral, denominada antropofágica, teve origem no mais radical de todos os movimentos do período modernista. Movimento antropofágico que foi inspirado no quadro Abaporu 1928, Antropófago em Tupi, que Tarsila oferecerá a Oswald como presente de aniversário. Partidários de um primitivismo crítico, os antropófagos propunham que a cultura estrangeira fosse devorada, aproveitando dela suas inovações artísticas, porém sem perder nossa própria identidade cultural. A terceira e última fase da obra de Tarsila do Amaral, denominada Social, teve início em 1933 com a obra Operários, onde sua criação está voltada para os temas sociais da época e a situação dos trabalhadores. Tarsila pintou 2 painéis em sua carreira.
Procissão do Santíssimo 1954, para as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo e Batizado de Macunaíma 1956, para a editora Martins. Entre 1934 e 1951, Tarsila manteve um relacionamento com o escritor Luiz Martins. De 1936 a 1952, trabalhou como colunista nos diários associados, onde ilustrava retratos de grandes personalidades. Em 1951 participou da primeira Bienal de São Paulo. Em 1963 teve uma sala especial na 7ª Bienal de São Paulo, e no ano seguinte teve participação especial na 32ª Bienal de Veneza. Tarsila do Amaral faleceu em São Paulo, no dia 17 de janeiro de 1973. Outras obras de Tarsila do Amaral: Pátio com Coração de Jesus, 1921. A Espanhola, 1922. Chapéu Azul, 1922. Margaridas de Mário de Andrade, 1922. Árvore, 1922. O Passaporte, 1922. Retrato de Oswald de Andrade, 1922. Retrato de Mário de Andrade, 1922. Estudo, 1923. Manto Rouge, 1923. Rio de Janeiro, 1923. A Negra, 1923. Caipirinha, 1923. Figura Azul, 1923. Autorretrato, 1924. Morro da Favela, 1924. A Família, 1925. Palmeiras, 1925. Religião Brasileira, 1927. A Boneca, 1928. Cartão Postal, 1928. Floresta, 1929. Retrato do Padre Bento, 1931. O Casamento, 1940. Procissão, 1941. Terra, 1943. Primavera, 1946. Praia, 1947. Criança, 1949. Costureiras, 1950. Porto I, 1953. Procissão, 1954. A Metrópole, 1958. Porto II, 1966. Religião Brasileira IV, 1970. Essa foi a história da vida e obra da renomada pintora e desenhista Tarsila do Amaral. Deixem seu like no vídeo. Inscrevam-se no canal YouTube da TV Channel Network. Compartilhem o conteúdo do canal. Sejam bem-vindos!